Olá a todos, o meu nome é João Diniz, sejam bem-vindos a mais um episódio. Já me estou a rir. Então, desculpa. A bola no momento. O podcast sobre a NBA portuguesa que vi que tenho nesta sexta-feira pela pesquinha. Lucas Niver. Lucas, como é que estás? Estou significativamente menos bem disposto do que tu, parece que estás com aquele bloqueio dos atores que às tantas não conseguem avançar na cena, estás completamente bloqueado. Epá, estava a dar vontade de rir a tua cara de gajo que está há semanas a tentar que o microfone funcione e não funciona. E não Não, agora, funciona. agora não é só, pelos vistos, não é só o microfone, porque os headphones que eu deixei numa casa na Finlândia finalmente foram desalfandegados e chegaram à minha casa, portanto A já sério. tenho os meus iPhones, Os os teus meus iPhones, os meus i AirPods, iPod. que pronto, já não foram baratos e depois sempre funcionaram lindamente neste computador. Eu agora liguei-os e tu continuas a não me ouvir. Não, não, não. Portanto, o que me faz desconfiar se o meu microfone de gravação está de facto estragado ou se é este computador que precisa de um reset agressivo, Ah, ah, de configurações de som e imagem, ou se os AirPods não funcionam bem aqui. Quando ontem no trabalho funcionaram bem, não sei se é do StreamYard. Gostamos muito de StreamYard, atenção, se alguém no StreamYard nos estiver a ouvir, é uma plataforma da qual gostamos muito. gostamos Mas muito. mas sim, para ti deve ser algum momento revestido de alguma comicidade, dado que enquanto eu ligo desligo coisas, tu tens bocados de cinema mudo, que é ver-me do outro deses desesperado do outro lado a ligar e desligar coisas e dizer: "Puto, não te estou a ouvir". Eu desenvolvi uma técnica que é ler os teus lábios, estás a ver? Tipo, Uhum. então há bocado percebi claramente o que tu disseste, que foi disseste só o "é o que é". É o que é. Eu estou a rir muito, pá, a rir muito com isso. Bom, e lá está ele a beber Coca-Cola, para quem não sabe, para quem não está no YouTube, eu quero só que vocês saibam que ainda não são 8 da manhã e este gajo está a beber Coca-Cola. Este gajo vai estar num after, estás a ver? Está num after e a misturar Mano, com whisky, estás a ver? estou Eh, estou um estás- bocadinho ontem houve uma despedida de uma colega minha, portanto houve coparia à tarde. Ah, Não, foi jantar cedinho, cheguei a casa a horas dignas, cheguei a casa às 10h30, 11h, mas isto também da semana aos 30 e tal anos já não, não, já não é. aos 20 já não é como aos 21 que acordas fresquinho e papel leite com chocolate. Eu tive um jantar a meio da semana, mas não bebi. Pá, Pois, e faz muita não diferença. não sei Nesta altura faz muita diferença, não puto. sei o que é. Epá, faz muita diferença. Bi tipo água com gás, estás a ver? Uhum. Não bebi. Decidi, pá, não vou beber, não vou beber. E não bebi e correu bem. Por acaso foi fixe. Mas olha, descobri um sítio, fui a 2 sítios novos e um que nunca tinha ido esta semana. Não vou dizer todos desta vez, vou guardar para o próximo episódio e gravarmos um deles. Mas um dos sítios que fui chama-se Regabof, que é um novo restaurante, vou dizer marisqueira. Cara, Epá, quando marisqueira começaste no a centro de Lisboa é um bocado. quando começaste a frase, eu achava que ias dizer: "É um novo conceito", e ia já desligar. Não, não, não. Eu corto já. Não, não, Os não. conceitos a mim Não, fazem comichão. é um restaurante, pá, eu não quero dizer, aquilo não parece bem uma marisqueira, ou seja, quando penso numa marisqueira não é o sítio onde eu estou a entrar, né, mas é aquelas neo-marisqueiras, né, um bocadinho mais finas, vá, vamos dizer assim. Pá, e aquilo é ali ao pé de onde eu trabalho, portanto, revisto sempre alguma tenho sempre alguma, eh, como é que eu vou dizer? Alguma desconfiança, com Uhum. marisqueiras na Avenida da Liberdade, né, ou perto da Avenida da Liberdade. Um otimismo Mas bastante reservado. tenho prognóstico reservado, sim. Prognóstico reservado, sim. Mas, epá, comi bem, meu. Comi bem, Boa. tipo, comi coisas fixes, tipo, comi coisas relativamente normais, mas boas, estás a ver? Comi tipo, a ver umas gambas do Algarve, mas só assim, marinadas em azeite e, ou seja, estão cruas, estão só Hum, marinadas, têm as cabeças, mas aquilo vem assim, vem as gambas sem a casca do corpo, só assim marinado. Comi aquele camarãozinho, gamba cristal, sabes? Que parece sim, comida sim. de peixe. Pá, comi isso, comi um bom pica-pau, comi um bom prego também. Tipo, Boa. comi bem, bom croquete. Tipo, fiquei satisfeito. Tipo, portanto, pá, o serviço é normal que está estes primeiros dias, né? Aquilo é relativamente Uhum. recente. Mas pronto, isso é, tu sabes, né? Tu já trabalhaste em casas de.
E eu sou um gajo muito. Até, eu não sou nada intolerante nessas coisas. Tipo, acho que é um bocado ingrato, ninguém está ali. Pá, não quer dizer que às vezes não haja malta que está. Tipo, que é só incompetente. Mas não senti nada que fosse aquilo. Senti só, pá, estes gajos estão aqui um bocadinho aflitos, as coisas estão a demorar um bocadinho mais, mas está-se bem. Também não estava com pressa. Por isso, fica aí a recomendação. Depois tenho outra que sai, aguardo para o próximo episódio gravar. Está bem. Estou-te a sentir pouco algarvio este ano, João. Puto, porque ainda não fui. É normal que me sintas pouco algarvio, ainda não fui. Eu só irei na próxima semana. Ok. Portanto, Depois chegas lá até outubro, não é? Faz aquela e tua depois. migração. És Não, como as, mas só és como as andorinhas. longe os tempos em que eu passava um mesinho seguido no Algarve. Quando eu trabalhava na consultora, eu tirava um mês de férias seguido e ia um mês seguido para o, para o Algarve. Lá está, a conservar-me em álcool. Basicamente, álcool e esparguete à bolonhesa. É numas, é numas especialidades. Mas Tu sim, não vou, mas hei de ir. no Algarve conheces certamente o Veneza, ou não? Claro, puto, claro. Apesar de ser mais gajo de Mata à Vista. Sim. Mas Sim. respeito Veneza, Já fui Pronto, lá. para quem não sabe, percebe-se a equivalência porque são dois restaurantes de comida típica portuguesa virados para, virados para a caça até, ou com carnes menos usuais, e são restaurantes que no Algarve têm uma particularidade, que são bons restaurantes que estão abertos o ano todo. Yeah. Portanto, E nota-se a sou diferença. mais da serra do que do mar Exato, exato, também. exato. Nota-se a diferença no serviço, a qualidade das coisas, não é aquilo para despachar e apresentar-te uma conta grande no fim. E fui à Veneza semana passada e fiquei sempre satisfeita. Até porque é um prazer estar no Algarve em que, pronto, almoças peixe com bastante frequência, ainda bem, mas depois à noite apetece desenjoar um bocadinho e vais a um sítio onde comi uma língua de vaca Putz, yeah, e yeah, uma queixada de porco. yeah, putz, yeah. Uma coisa É levezinha, né? esse, é esse sítio Uma coisa leve para noites de verão, sim. com tinto. Aí, pois é, para quem não sabe, o Veneza tem uma Não, enorme garrafeira, estás a ver? Uma e enorme se forem lá, garrafeira. e se forem lá jantar, façam reserva e peçam para ficar na garrafeira, porque é mais simpático. Yeah. Eu fui lá uma vez só e foi tipo em dezembro, ou seja, tipo, ia fazer passagem de ano com a malta lá em baixo e não sei Uhum, o quê. E fui lá, puto, e éramos para aí, éramos alguns ainda, éramos 10 ou 12, e no fim, tipo, diz Stevezinho, pá, se calhar compramos aqui uma uhum, garrafa de vinho Madeira e comprámos e bebemos a garrafa. Ou seja, era a dividir por muitos, né? Acabou sim. por ficar um bocadinho mais em conta do que estávamos a pedir copos. Mas sim, grande garrafeira, comida boa. Tenho uma história engraçada no Veneza porque. Sim, a garrafeira, só para quem não para Diz. quem for lá eventualmente, os vinhos têm todos 2 preços, tem o preço de garrafeira e o preço de restaurante, e o preço de restaurante é simplesmente mais 10 € do que a garrafeira, portanto é uma garrafeira enorme que os preços ficam bastante em conta, porque eles não Yeah, acrescentam quase nada ao vinho e tem tudo. yeah. Tenho uma história engraçada no Veneza porque a última vez que fui lá, eu quando era mais novo comia um prato algarvio que é galinha cerejada. Não sei se já Uhum. comeste, mas é Já falaste dela aqui. um clássico e bom. E queria comer e tipo, perguntei ao senhor que lá estava se eles tinham galinha cerejada. Para quem não sabe, galinha cerejada é tipo, ou seja, é uma galinha com cebola. É tipo restos de galinha que sobram, né? E depois aquilo era frito com cebola e pronto, pá, não sei. Azeite, cebola, pronto, sabe sempre bem, Uhum. né? E galinha. E perguntei ao empregado e o gajo disse: Não, isso não é do Algarve. Eu assim: Não é do Algarve. Vai lá perguntar ao cozinheiro se não tem. Puto, o gajo vai lá dentro, quando ele volta, diz assim: O cozinheiro diz que se algum dia quiser galinha cerejada, ligue para cá com 2 dias de antecedência que ele faz galinha cerejada. E eu achei aquilo bué fixe, estás a ver? Yeah. Por acaso nunca voltei lá a cobrar isto, mas é um grande prato, pá, eu gosto muito, gosto mesmo muito. E então Veneza é fixe. Mata à Vista também é fixe, também é um clássico ali da zona de Paderno, não é? Porque estes dois restaurantes Uhum. são relativamente até perto um do outro, né? Ali É que é Paderno, mais em Paderno, Paderno né? City. Paderno City, mais para o interior algarvio. Mas são fixe, pá, são fixe, são fixe. Mata à Vista é mais, lá está, pratos de caça também, ensopados, Uhum. caldeiradas. Caldeiradas não, como é que se chama? Estou a dizer, cataplanas, não é? Caldeiras, cataplanas, Cataplanas, feijoadas. feijoadas. E normalmente tem peixe-rei e peixe-aranha frito, tem os dois, que também aconselho. Também aconselho. Bom, piores contratos da NBA, só este segue máximo, piores Yeah. contratos da NBA. Que não são tão maus como tão bons como
o do Kawhi, mais um, não é? Que apareceu ontem à noite. Pois, Apareceu ontem à noite. temos novo episódio até à noite. Estes episódios que nós estamos a gravar são, assim, sempre aqueles intemporais que podemos gravar um ou 2 porque se não ficam datados, como se costuma dizer. Este, por acaso, estamos a gravar no dia que vai sair, não será o caso com todos, mas eu espreito sempre o site da ESPN e da NBA e algumas páginas que sigo para ver se há notícias para metermos numa segunda parte, só para o pessoal estar mais ou menos atualizado. Epá, e não se passa nada de especial. Sei, temos mais uma escandaleira do Kawhi, eu ainda não ouvi o episódio, portanto vou ouvir e depois pode ser que falemos nisso um bocadinho mais à frente, nem que seja fazer um ponto de situação do que se passa com o Kawhi, mas para já estou a sentir que a ESPN está à procura de notícias. Eu acho Gostaste da apresentação do Jaylen Brown vi com pelos pouca atenção, Sixers? vi Não com pouca viste? atenção, porque tive a total despedida ontem, vi o tipo a levantar a camisola, vi o Simmons a dizer que não gostava daquilo e não vi mais nada. Vi que Não não fa viste vi que disse que não falou com o Jason Tatum, not really, não foi? viste essa cena? Pá, mas eu curti, eu por acaso, eu não sei se estavas, se sentiste isto ou sou eu que estou a ser um bocado fanboy, não é? Mas eh, falaram-lhe disso e ele só teve elogios, estás a ver? Ele disse Uhum, só, eu acho que ele teve bem, disse tipo, pá, olha, é normal que se crie aqui algum tipo de ligação, né? Ganhamos um campeonato juntos. Pá, espero que ele. Depois não sei se isto foi uma boca ou não, mas foi. Espero que ele jogue quando for aqui em Filadélfia. Mas se foi, eu acho que é uma daquelas boas, estás a ver? Não acho uhum, que seja uma boca má, acho que é uma boca boa. Pá, e depois quando lhe perguntaram se tinham falado, disseram que não. Estás a ver? Disseram que não. Mas atenção, posso só dizer uma cena? Eu acho que quem devia ter falado era o Jason Tatum, não era o Jalen Brown. Nestas cenas de relações, mais neste sentido que é, pá, o outro é que se está a ir embora, não é? Sem querer. O outro é que foi trocado. Se há alguém que tem de fazer como dizem os americanos, o reaching out, não é? É o gajo uhum. que fica, não é? E que na Sim, teoria é o líder da equipa, né? E que na teoria é tipo o colega de equipa perfeito, né? Portanto, eu diria o que colega de equipa perfeito. Que grande puto, otário. puto, este ano vocês não estão preparados, puto. Estás Vocês não estão. vais mesmo com as balas todas no Não estão carregador. preparados, puto, não estão preparados. Tenho 3 cintos, puto, tenho 3 cintos. Tenho cintos com balas quase até ao pescoço. Não, não. Não, Mas estou de acordo que normalmente é o franchise player o tipo que fica a dizer: "Ora, obrigado e não sei o quê, pelo que deste à equipa e tal, boa sorte para tudo o resto". Normalmente é isso que acontece. Mas ainda bem que o Tatum foi magnânimo e a única coisa que disse publicamente, que saiu publicamente depois dele sair, foi que ele quer é estar com pessoas que não acham que têm a razão toda, certo? Que também é justo. Provando, Eu também gosto provando, de estar eu também gosto de sim, estar mais com pessoas que é não verdade, sabem tudo. mas é verdade, provando ao mesmo tempo o seu ponto, né? Nunca mais falando sobre o assunto, nunca mais falando sobre o assunto, provando também o seu ponto, sim, mas Não sim. não sabes se o Jason Tatum lhe disse alguma coisa e ele não respondeu e, portanto, não falaram. Não, o gajo disse, não falámos, ele Está disse bem, que não pode falámos. o conceito de chamadas não atendidas existe. Ok. Ok, Não ok. sei, estou a Pá, deixar não no se ar. é verdade, mas pá, não pareceu que foi isso, não pareceu que foi isso, mas admito Até que possa porque acontecer, sim. Até porque se o Tatum quiser falar com o Jaylen Brown é fácil, basta ir ao Kik ou ao Stream ou lá o A que tweets, é, né? ou a Twitch e mandar-lhe uma mensagem no chat. Sim, "Como é que está sim, chat? Como é que estamos sim. chat? Ansioso para este novo Eh, capítulo chat?" sim, mas, eu gostei do o sorriso do Jaylen Brown não era um sorriso de satisfação na apresentação, não sei se sentiste isso quando Uhum. eu vi. Tipo, a cara dele não era de satisfação, era tipo de Hum, tipo, é tipo Sim, de vou, pá, estou um bocado com o barquinho no ombro, né? Como os outros sim, dizem, pá, estou contente de estar aqui, mas mas ligeiramente tipo, desconfortável. não estou confortável que é que isto comece, porque eu não, ou seja, eu preciso Se eu que isto pudesse comece. se eu pudesse ter escolhido, não era bem isto que me tinha acontecido. Não era bem, não era bem, É como mas, eu senti tudo isso na apresentação do Luca, a meio do ano, quando foi aquilo tudo do yeah, nada, o Luca a ser empurrado para a frente das câmaras, uma apresentação e uma conferência de imprensa, e ele claramente não queria estar a fazer aquilo tudo, não queria mesmo, estava a ser yeah, difícil para o gajo até não se emocionar, quando pá, faziam perguntas de aulas e etcétera, portanto, é yeah. normal. Vamos ver. Pá, estou muito já disse isto, pá, estou muito entusiasmado para o que vem aí. Eu sinto que é uma temporada, vai ser bastante rica em narrativas. Para ajudar a Será isso, será que meti Jalen Brown nos piores contratos? Vamos ter de esperar para ver. eu diria que tu puseste. Eu não pus, mas tu puseste. Ok. Eh, Bora falar dos piores contratos da NBA.
do 8 para o 1, e eu vou começar. Vou dizer qual é o meu oitavo pior contrato. É Miles Turner, puto. É o meu oitavo pior contrato, está na minha lista. Miles Turner. Miles Ok. Turner. Eu 3 anos, 84 milhões é o que lhe falta. Pá, um gajo que é uma desilusão. O ano passado foi uma completa desilusão nos Bucks. Na teoria seria um tipo que teria tudo, né, para funcionar com o Giannis. Também não estou a dizer que o contexto ajudou. Acho que Milwaukee foi ligeiramente disfuncional o ano Uhum. passado e promete continuar a ser. Mas o Miles Turner, que só para eu não me enganar no que vou dizer, o Miles Turner que já tem 30 anos, ok, então ainda não Uhum. está assim tão mal, mas vai fazer o seu prime, supostamente, ao parte dele ali, mas o seu rendimento, pá, não é só para percebermos, né? Portanto, o Nemias fez 4 anos, 56 milhões, o Miles Turner tem mais 3 anos para fazer 84, e nesta altura, diria eu, não é claro, não é claro, que se perguntasse às 30 equipas que jogador é que queriam ter, não é claro que as 30 dissessem que queriam o Miles Turner. Isso acho eu que é elucidativo. Por Uhum. isso coloquei-o aqui. É justo. Eu olhei para ele, um jogador que vai receber nos próximos 3 anos em média 16% do salary cap, o terceiro ano é ano de opção aos 32 anos. É possível que ative ou que depois troque isso por mais anos a menos em cada ano, mas felizmente para ele não é o posto com o pior contrato. Bem, não é o posto certamente com o pior contrato, já vamos falar de um mais grandalhão, mas neste nível de Não, jogador, não, eu tenho mais dois aqui, puto. Eu tenho mais dois tens aqui. mais, tens mais dois? Deixa eu ver Tenho. quantos postos é que eu tenho. Só tenho mais um. Tens o Potter. Não, Não? Pois, mas o do Potter é bem pior que o do Miles Turner. O senhor ou Jakob tenho, se calhar Poeltl tenho. o senhor Não, Jakob não tenho. Poeltl recebe 19,5 este ano e depois, a partir do próximo ano, vai receber os mesmos 84 milhões que o Miles Turner durante 3 anos. Portanto, para além de receber 20 este ano, depois para o ano recebe 27 e depois 29 e depois 27 outra vez. Portanto, um poste que Mas até eu aos tenho a 30 e ideia do Pottle ser um tipo que a malta do Analytics até curtia. Se calhar hum, curtia, mas não aos 30 milhões. não, não, certamente aos 30 milhões e caiu bastante no último ano. E os Raptors são uma equipa que está mais ou menos aflita de salary cap. O Poeltl está cada vez mais perto de se perfilar. O Miles Turner, tu ainda consegues arranjar as desculpas suficientes para dizer que foi um ano em baixo e com uma estrutura certa à volta ainda se consegue montar ali uma defesa não estou particularmente confiante nisto, mas uma defesa competente ali à volta. Ele depois nas finais de facto mostrou demasiado pouco ofensivamente. É bom lembrar que o Marcelo foi posto titular numas finais há 15 meses, 14 meses, portanto também não é um tipo qualquer. O Poeltl, o que mostrou ano passado foi que é um posto cada vez mais de replacement level, um posto de rotação, não é nem sequer um titular indiscutível. Gosto muito mais do miúdo do Murray Wells, que vai cada vez aparecer mais, e o Murray Wells vai ter que fazer minutos a 4, minutos a 5, portanto isso vai sobrar menos tempo para o Poeltl, e portanto o Poeltl ter mais um ano garantido que o Miles Turner, e portanto são 113 milhões nos próximos 4 anos, todos garantidos até aos 34 anos. Eu preferia bastante mais o do Miles Turner, mas até uma boa comparação para começarmos isto. Yeah, é uma boa. Quem é que tu tens em oitavo? O Pottle? Era o Poeltl, sim. Era Pottle. Epá, foi perfeito, Exatamente o puto. Poeltl. Foi perfeito, nem combinado. Em sétimo, eu sei que não és. Ou seja, eu sei que eu escolhi aqui contratos, alguns mais pequenos, já tínhamos falado disto no, no primeiro. No episódio que fizemos com os melhores contratos, mas ainda assim, pronto, eu acho que são contratos demasiado grandes, mesmo que sejam por 2 anos, neste caso, que eu vou falar aqui para o rendimento que se tem. E eu tenho aqui o contrato de John T. Murray a seguir. A seguir, faltam O 2 anos, contrato 64 milhões. Epá, e o de John T. Murray para já precisa de jogar, e não uhum, tem, não tem feito muito disso nos últimos tempos. E depois é uma queda épica, desde que foi. Eu acho que ele foi All-Star, não foi, se não me engano, uhum. ainda. Até chegar a um sítio onde, epá, eu não sei bem, se calhar o Trae Young tem mais, onde o Trae Young tem mais cotação. Agora estava a ser mauzinho, já vamos falar dele, portanto não faz mal. Mas o de
Mas o de Jonte, pá, foi uma grande queda, né? De um tipo que atleticamente era até bastante prodigioso, quase. Tinha todas as características para ser um base competente na NBA e, pá, e não foi isso que aconteceu. Eh, e não sei bem o que é que lhe vai acontecer agora no resto da carreira, mas não tá famoso. Portanto, 2 anos, 64 milhões é muito para mim, pelo de Jonte Murray. Sim, ganha 20% do cap este ano, quase 33, pontos, são 18%, 31. É um contrato curto, para eu considerar um dos piores contratos da NBA. Ou seja, é óbvio que ele é demasiado bem pago. Eu gostei do que vi do regresso dele pós-Aquiles, foi no final da temporada passada. Enfim, ninguém está a prestar muita atenção aos Pelicans, nem é certamente o melhor contexto basquetebolístico em que eu não vi muito, mas os números estão lá, portanto, pelo menos demonstra a capacidade de ainda conseguir jogar depois do Aquiles, que é uma dúvida sempre que existe Yeah. aos 30 anos, portanto, mas naquele contexto dos Pelicans pode ser, pá, deixa-me ter os meus números e o resto que se lixe. Mas apresentou um rendimento até aceitável e agora como off-season pode ser que as coisas entrem mais nos eixos. Não posso considerar um dos piores porque para o ano acaba. No máximo ele tem mais umas, até um ano de opção, portanto ele pode trocar estes 30 por 3 anos a 20, e se continuar a jogar assim já não é assim tão mau para poder ser pago até aos 33 ou até aos 34, e na situação em que os Pelicans estão, isto não aleija muito. O meu sétimo foi, epá, eu achava que não ia ter aqui, porque já fez 2 anos deste contrato, mas ele assinou por 5, portanto ainda faltam 3. E é o Sr. Patrick Williams. O Sr. Patrick Williams não tem o Sim. número, não tem o número mais exorbitante, são 18 Pois, milhões por ano. eu andei lá, mas depois achei que o número não era assim tão grande. O número não é assim tão grande e na fase em que os Bulls estão agora com os miúdos, isto vai acabar no primeiro ano da extensão do Buzelis e é um ano do Caleb Wilson a entrar numa eventual extensão. Portanto, ah, vamos ver para o ano, porque a classe de free agents do próximo ano pode ser um bocadinho mais forte. Vamos ver se este cap não lhes vai fazer assim tanta falta, mas para já não está a fazer assim tanta. Mas a verdade é que os Bulls estão a pagar 18 milhões a alguém, 10% do cap, quase 11% do cap, a alguém que não é um jogador de basquetebol. E quem. Não tem provado ser, os números, ele, para quem não se lembra do Patrick Williams, ele é do draft do Evan Mobley, se não me engano, e do Cade Cunningham, sai ali muito, muito alto, não quer mentir, Estás a mas dizer acho que que o foi Patrick Williams foi um Cam Reddish com sorte, estás a ver? o não foi o Cam Reddish com sorte, mas o Patrick Williams, eu lembro-me que ele foi um riser no draft, era um tipo que não lhe estavam a dar muito por ele e de repente subiu até à quarta posição, foi tipo o Scottie Barnes. Yeah. Estás a ver? Ele é do draft de 2020, não é do Evan Mobley, que esse é o de 21, do Evan Mobley e do Cade. O draft dele é o do Anthony Edwards, do Do Wiseman e do Anthony Lamelo Edwards, Ball, sim. exatamente. É do Anthony Edwards, do Wiseman e do Lamelo Ball, portanto é um ano antes desse, 2020, que é um ano esquisito da pandemia, o campeonato universitário foi interrompido, os scoutings eram não houve combine, ver jogadores era só um contra um, ou sem ninguém, com máscara, à porta fechada, portanto, para scouts e analistas deve ter sido um verdadeiro pesadelo draftar nesse ano, tanto que tem escolhas muito, muito esquisitas, a começar pelo Wiseman, em segundo para os Warriors, e o Patrick Williams foi tipo como o Scottie Barnes no ano a seguir, alguém que não estava cotado o ano todo e de repente no processo pré-draft subiu até à quarta posição, e o Scottie Barnes mostrou tudo aquilo que prometia ser, e o raciocínio do Patrick Williams também era isso, era um dos jogadores mais novos do draft, um super atleta, e alguém que não pelo que era, mas pelo que poderia vir a ser, podia ser um tipo especial da NBA moderna. O Scottie Barnes confirmou isso tudo, o Patrick Williams confirmou isso tudo, só que não. E aquilo, e aquilo que temos é um tipo que é verdadeiramente espantoso, que é, tens draftado aos 18, 19 anos, vais no teu sexto ano de NBA, portanto, está a começar o seu sétimo ano de NBA, 20, 21, 22, 23, 24, 25, exatamente, já tem 6 anos de NBA e, na melhor das hipóteses, está estagnado desde o ano de rookie ou desde o segundo ano, para não dizer que piorou um tipo que teve no Bulls toda a oportunidade do mundo, porque eram precisos extremos, era preciso presença no frontcourt, para dar nas vistas, com o Buzelis tem grande dificuldade, começou a dar, apesar das falhas que o Buzelis tem, mas vê-se, olha, este tipo pode ali aparecer alguma coisa. E o eye test do Patrick Williams, eu gosto do que vejo, realmente está ali um grande atleta, tem os braços muito compridos,
Na teoria é um mexe bom defensor, na teoria é um bom mexe-se bem, lançador, sim. está aqui, a agilidade, a velocidade nas ancas, o centro de gravidade não é alto, portanto pode ter aqui um defensor de perímetro. É parecido com o Kendrick Lamar, que são sempre pontos extra para o swag e para o cenário, pá, parece player. E depois não, E depois não, só que não. eu estou sozinho, tipo Tom Hanks na ilha do Patrick Williams, e já lancei a bandeira branca. Estou a acabar de construir a jangada, peguei na Spal, no Wilson, na minha bolinha de vôlei, e estamos a vazar. Não dá. E Sim. por isso, 18 milhões por ano nos próximos 3 anos, 54 milhões, lá está. Não é o pior contrato do mundo, porque não são 50 milhões, são 18, são 50 milhões nos 3 anos. Não está a fazer muita moça aos Bulls, mas estão a jogar com 10% a menos do que é, porque este rapaz, infelizmente, ou alguma coisa muda drasticamente aos 25 anos, ou então é capaz de não Sim. contar para o baralho. Yeah. Eu sei que não és fã de contratos de 2 anos aqui, mas eu quando sou valores muito grandes ponho, mas também estás aqui para depois dar esse contrabalanço. E por isso é que no sexto lugar tenho o Anthony Davis, puto, porque são Está bem. 2 anos, 121 milhões. Ah, eu quero só dizer isto. Estás-te a rir? Estás a ver? São 2 anos, 121 milhões. Epá, E não são meticais, epá, sim. nem kwanzas. E epá, respeitando o facto de, mas são só 2 anos, para o ano se calhar, epá, tenho alguma curiosidade em perceber quem é que trocaria por este contrato. Fala-se dos Sixers, né? Tem-se falado um bocadinho disso, mas eu não sei, pá, eu não sei porque eu acho que só há um jogador com, ah, em que existe menos fé de que ele pode manter-se em campo, e esse provavelmente é o que vai ganhar o pior contrato da NBA. E a ver, vamos, já Portanto, são trocados. e pode ser trocado um pelo outro. E eu percebendo que são mais 2 anos só, epá, eu acho que é muito dinheiro até pela dificuldade que ele terá em manter-se em campo e até pela idade, né? Porque o AD já não é propriamente novo, ele já está a entrar na fase mais complicada da carreira em termos físicos. Quer dizer, quando estou a dizer complicada da carreira em termos físicos, quando ele passou a carreira toda com dificuldades físicas. E depois, ainda por cima, fez uma coisa que é um bocadinho o oposto do que os big men que foram duráveis na liga fizeram, que foi ele, em vez de emagrecer, não é? Ah, tornar-se mais esguio, como fez o Tim Duncan, como até fez o Jokic, né? A malta tem reparado muito que o Jokic está super magro, e isso é uma das razões, provavelmente, dele o estar a fazer, porque já não vai para novo e, portanto, historicamente, é melhor seres mais leve do que mais pesado quando chegas a essa idade. Sim, são joelhos de lesões de Yeah. joelhos, lesões de pés, articulações, Só que para jogadores grandes. o AD não tem sido esse gajo, o AD tem bulk up, não é? E pá, eu não sei se isso é o melhor para o físico dele e para o que ele pode aguentar. Portanto, 2 anos de 121 milhões, percebendo que são só 2 anos, pá, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu percebo, eu percebo. Lá está, acho que os Wizards foram uma fase de reconstrução em que se comerem com estes 2 anos do Anthony Davis não é a pior coisa do mundo. Acho que é um jogador que, ah, conscientemente, entre ele e os Wizards, não havia razão pela qual o pôr a jogar. Ah, é sempre complicado. Enquanto da última vez que eu vi o Anthony Davis jogar, ele ainda pareceu a mim um dos 15 melhores jogadores do campeonato. No jogo em que se magoou por Dallas, na estreia dele por Sim. Dallas, ele estava com tipo 30 pontos e 20 ressaltos em 3 períodos quando Sim, saiu, sim, e sim, depois, sim, sim. e depois nunca mais o vimos. O Embiid, há quedas óbvias no jogo dele, mesmo quando joga, e por isso é uma comparação diferente. Claro que o Embiid tem mais anos de contrato, já lá iremos certamente. Sim, sim. Por Acho que isso, vamos terminar eu, todos eu, lá. eu, eu enquanto assim for, dou algum benefício da dúvida ao Anthony Davis, porque se ele fizer 50 jogos em cada ano, é uma defesa top 10, top 15 do campeonato, mesmo que isso seja overpaid, e não é a pior coisa do mundo para os Wizards. Agora, temos notícia na ESPN de que não há pressa para negociar uma extensão e que estão à espera que a época comece. O Anthony Davis está elegível para uma extensão desde ontem, por isso é que a notícia deve ter saído, eu acho que é desde dia 6 de agosto, e portanto vamos ver se isto é conversa. Claramente ele foi trocado para o Washington sem promessa de uma extensão, ao contrário do Trae Young, que também já lá iremos. Um, mas há interesse,
O Anthony Davis, obviamente, está mais do que sabido por causa do tempo dos Lakers, é um jogador clutch, há um histórico muito, muito pequeno de jogadores clutch deixarem dinheiro na mesa e não apanharem a bag sempre toda que podem. A clutch não é propriamente a agência mais faz mais esse tipo de favores, por isso o Anthony Davis certamente, porque sabe que a sua saúde não dá garantias de cheques muito mais gordos, de certeza que é possível que ele nesta fase da carreira até esteja mais interessado em assegurar uma última boa bag do que em ser trocado para um sítio qualquer, para competir. Yeah, E isso depende das prioridades dele, porque se ele quiser roer a corda com os Wizards e tentar arranjar mais um contrato novo, os Wizards ou vão ter que ter muito juízo, ou então, se calhar para o ano, o Anthony Davis está mais alto do que em sexto para ti. Eu não o yeah. tinha. Mas ainda bem que os teus três nomes eu não tinha nenhum no top 8. Para já não é fácil arranjar maus contratos, porque é uma mão são tipo 10, 15 e Sim, regra isto depois geral. vai um bocado, tu estás a olhar, eu se calhar estou a olhar para a coisa um bocadinho mais isolada, independente às vezes do contexto, estou só a olhar Sim, mais para a performance do jogador, e tu estás a olhar, e bem, acho eu, com muito mais contexto, que é tipo, pá, tendo em conta a equipa, não sei o quê, sim, tipo, sim, acho mas que faz sentido. eu lembro-me de fazer isto há 10, 15 anos, há 20 anos, tipo no tempo dos David Kahns em Minnesota, o David Kahn, o general manager, quando havia maus GMs, Chama havia o mesmo, Andrei Blatch, não é? Aquele gajo. epá, sim, quando o cap subiu, né, nessa altura, havia muito, muito para onde escolher. E agora, regra geral, os contratos estão bastante mais O Evan atinados. Turner, não é? Lembro-me desses contratos. O Evan Turner, o Andrei Blatch, tudo contratos Alan que por Crabb, isso que eram quiser bons. ver um grande nome, o Alan Alding, Krebs, yeah. Aí eu lembro do Alan Krebs. Para os Nets, né? os Lakers no mesmo ano foram ao Alding e ao Mozgov, depois ficaram a pagar o Alding para aí durante 10 anos, quando se percebeu que o Thibodeau tinha dado cabo da espinha dorsal dele, literalmente. Mas pronto, falasse em 3 nomes que não estavam no meu top 8, foram 3 menções honrosas, eu em sexto tenho um nome que me dói um bocadinho pôr, mas é o Christian Brown, dos Nuggets. Ah, pois é, puto. O Andei aqui a pensar pô-lo ou não, mas depois não pus. Depois não pus. o Christian Brown, vai começar este ano um contrato de 5 anos, 125 milhões. Yeah. E o Christian Brown é um jogador que, possivelmente quem nos está a ouvir e não vê jogos dos Nuggets, é um tipo que diz: "Quem? Quem é que é esse?" Pronto, é um rapaz branco, É o branquelas. Jacob Pottle dos ball handlers. É bom que não seja, porque já não vai ganhar 30 milhões, a não ser no último ano de contrato, aqui sim, portanto, menos mal. Ele vai ganhar uma média de 13% do cap e foi um rapaz que ele não era rookie ou era jogador de segundo ano quando os Nuggets ganham o título e era um tipo que competia, energia alta, o tiro exterior suficiente, defesa suficiente, portanto era ali um pequeno canivete suíço que fazia muitas coisas bem, muitas coisas razoavelmente ou bem, mu muito poucas coisas Não mal, comprometia. não Mais do que fazer comprometia coisas bem, era não comprometia. e, portanto, um puto que não compromete e que faz as coisas bem, epá, tem aqui uma margem de progressão certamente. Ele já não foi draftado particularmente novo, porque ele fez parte das equipas de Virgínia, se não me engano, ele entrou na NBA já com 21, não foi com 18 ou 19, Não e ajudou, não sei se concordas comigo, pô, desculpa interromper-te, que é, não ajudou a alternativa a ser o Reggie Jackson, que na altura tipo, que supostamente seria um jogador que até poderia eventualmente até acabar jogos, não sei, até tinha vindo uma boa época, foi campeão nos Nuggets, não é? Só que ele fez uma das piores épocas da carreira nos Denver Nuggets, então o Christian Brown acabou por se calhar jogar até mais tempo do que era suposto. sim, mas aproveitou essa oportunidade e, portanto, Claro, claro, claro. há um verão chegou à altura de lhe dar a extensão, o pessoal deu-lhe a extensão e disse: "Pá, se houver aqui margem de progressão, isto é uma coisa que pode envelhecer bem, caso contrário", pronto, não foi um contrato que se percebeu logo que não tinha sido barato, mas era uma coisa que foi um erro que os Nuggets cometeram com o Jamal Murray, que lhe deram um contrato máximo às cegas, cometeram com o Aaron Gordon, que lhe deram uma extensão, o Michael Porter Jr., que lhe deram um contrato máximo de 25% às cegas, o Aaron Gordon também agora deram-lhe uma extensão sem olhar, aumentaram toda a gente e por isso é que estamos a ver esta Milwaukee buckização dos Denver Nuggets, em que estão cada vez mais apertados de cap e sem soluções à volta de uma super estrela. O Jokic, pronto, é mais, para já, claramente não está a olhar para o quintal da vizinha e, portanto, não há novela como tivemos durante 2 anos quase com o Giannis, mas está a pôr os Nuggets em terrenos muito apertados. E uma maneira desse terreno desapertar significativamente é o Christian Brown voltar ao ano passado, porque depois de receber essa extensão no verão de 2025, uma extensão que entra em efeito este ano, o Christian Brown 24, 25 para 25, 26 fez, para já teve uma boate, fez menos jogos, fez menos 30 e tal jogos, mas depois teve menos minutos,
menos lançamentos, menos percentagem de lançamento, menos triplos tentados, menos percentagem de triplos, menos lances livres, menor percentagem de lance livre, menos ressaltos, menos, mais 0,1 assistências, menos roubos de bola, menos blocos e menos 3 pontos por jogo. Portanto, é um jogador que, quando a curva devia estar a ir para o outro lado, Yeah. deu um passo para trás significativo num ambiente que não mudou assim tanto. Houve a questão do Michael Porter Jr. pelo Cam Johnson e, portanto, teve magoado. Eu gosto do miúdo e espero que a coisa ressalte mais ou menos e que ele tenha um ano positivo. Mas a verdade é que, neste momento, é um contrato que está com muito, muito mau aspecto e há mais um prego naquele que pode ser o caixão dos Nuggets enquanto contenders, por ser um contrato que não está com num muito bom aspecto. Lá está, se o Christian Brown voltar à forma de há 2 anos, ou se tiver reverter esta curva negativa para a evolução que lhe estava a ser prevista e antecipada claramente pelos responsáveis dos Nuggets quando lhe deram esta extensão, este contrato pode não estar aqui para o ano, ou então podemos estar também a dizer que foi uma das razões pelas quais Jokic se foi embora, apesar de tudo o que ele diz. Ou se ele não se for embora, pela qual não tem hipótese nenhuma de competir, porque o Jokic, se ficar, está com o aspecto de quem vai agarrar a bag máxima. Yeah. Por falar em malta que agarrou a bag máxima, é uma bag Em quinto lugar, temos o meu penúltimo contrato de 2 anos, ainda tenho mais um, Ja Morant, puto. Ja Morant, que tem, não sei se estás preparado, 2 anos, 87 milhões. 2 anos, 87 milhões. Ah, naquela equipa dos Blazers, ou seja, que tem tudo para correr mal. Vamos ter Lillard, Ja Morant, Scoot Anderson, Drew Holiday, um dono que está a despedir metade das pessoas que trabalham no franchise. Aquilo parece uma cena em ebulição, né? Uma equipa, um franchise em ebulição, Uhum. ainda que algumas medidas possam fazer sentido, outras claramente são um bocadinho estranhas, pelo menos. E pronto, e o Ja que não joga não sei há quanto tempo, não sei. Sinto que percebo que não é igual ao Anthony Davis porque são menos 30 milhões, mas também o rendimento que ele tem dado em campo, lá está, a diferença dele para o Anthony Davis em campo ainda é alguma, porque o AD quando jogou melhor, acho eu, que o Ja quando jogou das últimas vezes. E pá, eu não sei mesmo, o Ja Morant e o Zion Williamson eram as caras americanas da NBA Uhum. desta década, iam ser. E pá, e não foram. Isto é, eu acho que é doloroso para os fãs, há de ser mais doloroso para eles, calculo, apesar de eles receberem muito dinheiro, ainda assim, para não serem as caras, mas é mesmo difícil de compreender. Então, no caso do Zion, claramente que há ali um tema físico, no caso do Ja, acredito que também haja, mas não tanto, se calhar geneticamente, ou seja, se calhar tem mais a ver com a forma como ele se cuida, ou quer dizer, o Zion também, estou a ser injusto, mas não sei, sinto que é um desperdício, pá. É um desperdício. Nós devíamos estar a ver os melhores anos do Ja nesta altura, o Ja a liderar uma equipa, pá, como o Uhum. Lillard fez com os Blazers, estás a ver? Ou seja, isso para mim era tipo, o chão dele era isso, estás a ver? O chão dele era um ano com o emparelhamento bom, ainda que estivesse nos Grizzlies, pá, e é umas finais de conferência, era o ano do Ja, e o gajo, estás a ver? Isso era o meu chão para ele. E pá, isso não. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça alguma vez. Pronto, espero estar enganado, honestamente, mas tenho muitas dúvidas que isso aconteça. E por isso ele está aqui, mesmo percebendo que o valor é um valor significativo, mas são só 2 anos. Está aqui um bocado com tristeza, estás a ver? Sim, É um nome que eu percebo. coloco aqui com tristeza. Um bocado um símbolo de uma série de gajos que podiam ter sido muito e não foram. E não sei se vão ser. Apesar de ele ainda só ter, ele deve ter quê? Tipo 28 anos, não sei, ele é novo, não Nem é? tanto. O Não gajo, deve ele ter é do tanto. draft de quem? Ele é do draft do Ele é draft Titans, não? 2019. Não, 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 2019. Tem 20, 2019, não, pois. Tem tem. 26, estás a ver? Tem Faz 26 27, anos, meu. faz 27 esta semana. Sim, pá, Não pois. estava assim tão longe. Sim, já não é novo. É impressionante. Isso passa depressa. É um ano a seguir ao Luca. Yeah, pá, pois. Aliás, este draft de 2019 eu estava a olhar e é fascinante. Portanto, isto tinha
tinha Temos de 3, fazer um redraft, puto. Eu sei que tu não gostas, mas se calhar podemos fazer um redraft uma vez. tinha alguém pediu do Nemias nos comentários, é uma boa ideia. Yeah. Tinha 3 tipos à frente, que eram os dois jogadores de Duke, o RJ Barrett e o Zion e o Ja Morant. Epá, e depois este draft, minha Nossa Senhora. Este draft tem um jogador Te- All-NBA, o Ja Morant, depois tem 3 All-Stars. Queres arriscar? 3 All-Stars. Para 2019. sim, para além do Ja Morant, que foi All-NBA e All-Star, tem mais 3 All-Stars. Epá, não sei. O Haliburton não é desse ano. O Haliburton é do Não, Luca, não é? É do ano do Luca. não, é Não. depois. É É um ano depois? depois disto, yeah. É 2020? Yeah, 2020, sim. All-Stars. Epá, não sei, puto, O não sei. Zion foi All-Star um ano, O Zion, ok. Darius Garland em quinto Darius Garland, ok. e Tyler Hero em 13º. Ixi. E neste momento, quem se arrisca a ser o melhor jogador deste draft, se as coisas continuarem como estão, é a escolha número 17, Nickeil Alexander-Walker. É como estamos, Yeah. porque o resto desta lottery, para além do Zion, do Jay e do RJ Barrett, estamos com DeAndre Hunter, Garland, Jared Culver, Ia bem. Kobe White, sétimo, Jackson Hayes, oitavo, Rui Hashimura, nono, Cam Reddish, décimo. Cam Reddish, puto. Eu adorava o Cam Reddish, puto. Eu Toda a gente adorava o Cam adorava, Reddish. toda a gente adorava o Cam Reddish. O Anthony Edwards famosamente disse que era o jogador mais difícil que já tinha enfrentado. Cameron Vi Johnson, um gajo no outro dia. Quem é que foi? Foi o Nas Reed. O Nas Reed, acho que é desse draft, não é? O Nas Reed. eu acho que ele foi undrafted, não sei se vou encontrar aqui. Ok. O Nas Reed disse que o Cam Reddish era o gajo mais talentoso do ano dele. Sim, Que o sim, gajo era o gajo que jogava mais. o Anthony Edwards disse que pré-universitário, tipo no circuito da AAU e do high school, era o melhor jogador que tinha defrontado. 11º Cam Johnson, 12º PJ Washington, Tyler Hero em 13º e Romeo Langford em 14º. Nem vou continuar porque depois, a partir daqui, este draft foi em 2019 e eu vou dizer que há mais neste draft tem mais jogadores na Europa do que na NBA a jogar. Quase de certeza, porque eu estou aqui a ver muitos nomes que estão na Europa hoje em dia. Mas é um caso fascinante. Pois, o Ja Morant, são os 2 anos, é o que é. São quase 90 milhões, é muito dinheiro. Os Blazers sabem que não têm estrelas pelas quais vão para lá em free agents, especialmente tudo o que se passa no franchise, mas também pelo que se passa no franchise e o que se passa na cabecinha do Ja, não parece um casamento nada feliz. Ele vai ter que lutar por minutos, vai ter que estar num contexto bastante difícil. Não invejo o Ja, não invejo quem trabalha em Portland, não invejo o trabalho do Mike Conley, que tem um ano mais um de opção para a equipa, portanto tem um ano para tentar fazer ali uma quiche com ingredientes muito, muito estranhos e dispares. Ele vai ter que combinar coisas muito, muito estranhas para a coisa funcionar e o Ja pode até ser um símbolo, enquanto os Blazers estavam alinhados para ter aqui um movimento de juventude, uma equipa renovada e o símbolo destes novos Blazers, entre aspas, ia ser o regresso do Dame Lillard, portanto, tipo o Splinter das Tartarugas Ninja, com as tartarugas a crescer e agora ele já velhote, mas a dar-lhes o abraço e a malta a crescer, o Lillard em modo mentor em vez de modo 30 pontos por jogo em 30 minutos. Se calhar está anunciada a queda dos Blazers e espero que isto não vá acabar em relocalização e com Portland a perder a equipa, mas as nuvens estão aí. Mas o símbolo deste downfall final dos Blazers pode vir a ser o Ja, porque neste momento ninguém confia nele para liderar uma equipa. É provavelmente o jogador mais talentoso do plantel, porque o Lillard já não deve ter pedal Yeah. para o NBA, já não deve ter pedal para o NBA e o Kut também não parece ser esse gajo, portanto, parece que o tipo quem tem mais talento ali pode ser o Ja, mas nós também não vemos esse talento desde 21 ou 22, estamos em 2026, 27 e ele tende a aparecer isso. Ele aparecer pode dar alguma alegria aos Blazers e fazer algum milagre por aquela cidade, caso o histórico recente dele continue a fazer aparições com episódios que ninguém deseja ver no seu atleta favorito, continue a aparecer, pode ficar Queres ligado a queres esta o queda já a final dos Blazers. 45? Queres já a 45 milhões por ano ou queres o Westbrook a 10 milhões por ano? O Westbrook não apareceu aqui porque não tem contrato ainda, por isso, Sim, sim. porque senão. Mas pronto, no Eh, final, no final do dia é um jogador que para o ano deve ser um com mais um de opção, diria eu, e portanto no máximo comes com ele 2 anos e eu tenho sempre dificuldade em colocar aqui jogadores que
que foram trocados, porque se foram trocados por definição o contrato não é assim tão mau. É verdade, pode ter sido trocado por um pior, o que nem sequer foi o caso. Neste caso não acabou por não se confirmar, mas eu devolvo-te a pergunta, o meu quinto, tu preferias ter o Já por 2 anos e 90 milhões e para o ano acabava, ou o Jaren Jackson Jr. por 4 e 205 milhões? Putz, eu vou dizer uma cena, putz. Como sabes, há uns tempos eu e o Ricardo gravámos uma coisa em que falámos de John Jackson Jr. Acho que foi o redraft, não foi? Uhum. Já não me lembro. Foi draft Ah, 2018. yeah. E, e eu não sou super fã, né? Mas sei que tu tens um cantinho guardado especial no teu coração para o Jared Jackson. Então eu não fui propositadamente neste draft porque senti que viria aí. Viria aí. E aí está ele. E aí está ele. Eu não o tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu não odeio o Jaren Jackson Jr., Eu não estou a dizer que odeias, estou a dizer que tens um cantinho guardado no teu coração. mas há, há um erro de avaliação que muitas vezes se faz, que é confundir role players de elite com franchise players. Estás a ver? Às vezes compramos muita ideia do que é que um jogador pode vir a ser em vez do que ele é. Por exemplo, um gajo que nunca enganou ninguém, Rudy Gobert. Eu, ataque népia, puto. Estou aqui para fazer ali. Eu sou o melhor defesa da vossa equipa, estou aqui para isso. Mas tipo, bola na mão, pá, passem a bola ao outro e eu não vou pedir a bola, estás a ver? Eu estou aqui para fazer piscinas no ataque, não estamos a fazer mais nada e isso foi-lhe dar 30 e muitos, 40 milhões. O Jaren Jackson Jr., como até tinha algum lançamento e tem pinta de quem se mexe, e naqueles anos em que houve muita gente lesionada em Memphis, ele era um dos únicos disponíveis, mostrou até recursos ofensivos acima da média, chegou a ter antes de 20 e tal pontos por jogo, não é esse gajo. E quando tu recebes 49, 50 milhões, tens que ser pago como, pá, na pior das hipóteses, a segunda opção ofensiva da tua equipa. Eu acho que o Jaren Jackson Jr. não é a segunda opção ofensiva numa equipa capaz de meter a bola no cesto com alguma frequência. E mesmo na defesa, eu não quero mentir, mas eu não sei se o máximo de carreira do Jaren Jackson Jr. chega a 7 ressaltos. Quanto é que queres meter? Não, eu sei qual é a média dele. Sei qual é a média dele. A média dele é tipo 5 ponto qualquer coisa, ressaltos Pois, por jogo. o máximo de Nós carreira falámos disso. o Nós máximo de falámos disso. carreira no Jaren Jackson Jr., no ano em que foi jogador defensivo do ano, é bom que se diga que ele antes dos Gobert, no meio dos Goberts e antes do Empi, ganhou um jogador defensivo do ano, tem um ano de 6.8, em que fez 3 abafos por jogo, apanhou 6.8 ressaltos por jogo. Não tem 6 em mais nenhuma época. 6 ressaltos. Puto, Yeah. 6 ressaltos. Apanhava o Chris Paul em New Orleans, no prime dele. 8 ressaltos, apanhou o Luka a dormir só por ir ao lado fraco da tabela esperar, e sem saltar. 8 ressaltos por jogo, apanhou o Luka Ai, num jogo sem saltar. Agora, como é sim. que tu, que estás lá, tu tens que fugir da bola para apanhar menos de 6 ressaltos jogando nas posições em que o Jaren Jackson joga. E quem viu com alguma atenção o campeonato, este é verdade, é de 2027 é de campeonato do mundo, e quem se lembra do último campeonato do mundo de 2023, em que houve uma aposta muito grande do Jaren Jackson enquanto big, e acabou a ir para o banco, e a experimentar ir para o banco era 5, portanto eu tenho muitas dúvidas enquanto do Jaren Jackson enquanto referência de qualquer tipo de uma equipa, até na defesa eu acho que ele tem que ter um tipo grande ao lado que possa servir de guarda-redes e proteger o cesto para ele fazer, enfim, ser um grande armador de lançamento vindo do lado fraco, ser mais roamer, isso é tudo válido. Ele é um defensor com os instintos fora de série, mas precisa ter outro defensor grande, outro defensor bom ao lado. Precisa ter o Steven Adams. Basicamente, aquilo corria bem quando estava lá uma árvore a ajudá-lo na defesa. Quando não havia essa árvore, não, isso deixou de funcionar e, portanto, os Lakers foram um bocadinho criticados por dar 125 ou 130 milhões ao Walker Kessler em 4 anos. Epá, eu dava 130 milhões ao Walker Kessler em 4 anos muito mais rápido do que 200 ao Jaren Jackson. E quando os Jets fizeram esta troca, eu achava que era para emparelhar o Jaren Jackson com o Walker Kessler. E eu percebi a ideia. Olha, o Walker Kessler é o Steven Adams destes gajos agora e Sim. vão ter aqui uma das melhores defesas do campeonato, sem dúvida nenhuma. Epá, e o resto logo se vê, mas a defesa vai ser boa. Agora estou a ver aqui muitos minutos. Agora o Nurkic, o Steven Adams, ele deixou de ser o Walker Kessler e passa a ser o Nurkic, pá, que teve até um ano de ressurgimento o ano passado e renovou por um preço simpático, mas tenho dúvidas que seja o mesmo tipo de defensor do Adams ou do Kessler, e vão ter muitos minutos Tens de. dúvidas, tens Tenho, dúvidas. Eu acho que tens tenho, certezas, puto. Eu acho que tens tenho, certezas, não tens tenho algumas dúvidas. reservas e estou a antecipo com alguma curiosidade dos minutos com o Lauri Markkanen a 4 e o Walker Kessler e o Jared Jackson a 5.
com aquela rapaziada toda no backcourt, e acho que isso não vai Sim. envelhecer muito bem. Enfim, é um contrato que acaba por não subir mais, porque vai acabar bem no prime dele, portanto agarraram durante o prime e os Jazz têm desculpa que não conseguem atrair free agents e portanto têm que se querem trocar por talento, depois têm de pagar esse talento acima do valor de mercado, porque o jogador é possível que prefira alternativas, mas de qualquer maneira 205 milhões, 50 milhões ao ano, 29, 28% do cap, mais de um quarto do teu cap alocado ao Jaren Jackson Jr., É muito, tenho dúvidas. é muito, é muito. Olha, temos de ir aos nossos amigos da betano.pt, às odds que não mentem, como sabem, este podcast. Tem o apoio deles, não é? Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Hoje trago odds, puto, NFL, meu. NFL. Dá na Ok, da Zone. Não te esqueças. está na Viste? Estás a razão. ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a Também ver? joga muito à bola. Favoritos para ganhar o Super Bowl este ano, sabes quem é que são? Tu que és um gajo Pá, que até acompanha minimamente. o futebol americano é sempre com muita paridade, não prestei muita Yeah. atenção ao off-season. Buffalo Bills? Rams. Ok, Os são os LA campeões, Rams. são os campeões. 6. 6. Bills 9. Os Ok. Rams são os campeões. São, Ah, é? deram tareia aos Patriots no Super Bowl. Ok. Não, perderam na final de conferência com os Seahawks. Os Seahawks é que são os campeões. Eu acho que os. Pois, Os agora Seahawks é que estava são a meter. sim. Sim, pronto, Seahawks. a final da NFC foi considerada a Super Bowl antecipada, porque eram as 2 melhores equipas, são da mesma divisão, além disso, Yeah. os Rams e os Seahawks, e foi uma grande final de conferência, e depois os Seahawks bateram forte nos Patriots, foi isso. Rams 6. Bills 9. Ravens e Seahawks 10,75. Depois Chiefs, Patriots, Chargers e Eagles 15. Texans 16. 49ers, Bengals, Broncos e Packers e Lions 17,5, Bears 22, Cowboys 22, Jaguars 26 e depois acho que não vale a pena continuar. Tu curtes tu vês, vais vendo ou és um gajo que só vê o Super Bowl? Não, vou vendo, eu vou Vais vendo, vendo? a NFL tem não tenho vida para em cima do basquete ver transmissões de 4 horas em que se jogam 60 minutos úteis, portanto, é raro ver um jogo durante a época, ali no Thanksgiving e tal, pode calhar ver jogo, Mas agora vais ver na DAZN, puto, percebes? às vezes domingo à noite não tenho nada para fazer, vejo o Sunday Night Football ou isso pode acontecer, ou então domingo é raro agora com a Amélia não ter nada para fazer ao domingo, os jogos começam à 13h portuguesa, portanto é muito simpático aquele programa tipo Premier League, portanto dá 6 jogos ao mesmo tempo e há a Yeah, NFL Red Zone em que eles saltam de um campo para o outro, isso é tudo muito, muito giro de ver, mas a NFL tem uma coisa boa que faz jogos condensados e fazem, tu consegues ver o resumo no dia a seguir dos jogos da NFL, resumos têm entre 12 e 15 minutos e vês praticamente tudo, yeah, porque o NFL é um jogo que tem, como o relógio para, e aquilo são 60 minutos úteis, mas às vezes o relógio está, não para sempre, continua a andar, mas tu em 15 minutos, 25% do jogo, em 25% do jogo útil consegues apanhar tipo 80% da ação, portanto é um jogo que se tiveres paciência para ver o resumo de 15 minutos quando não consegues ver na DAZN, consegues acompanhar quase tudo, portanto é frequente, eu durante a semana vou vendo os resumos e depois ouço alguns podcasts, ouço 2 ou 3 podcasts de futebol americano e portanto não é difícil estar sempre a par. yeah. Eu por acaso já vi alguns jogos, mas eu gosto muito das séries sobre Uhum, NFL. Eu vi agora a terceira temporada de uma série na Netflix, que há na Netflix, que é o Quarterback, que uhum. acompanha sempre 4 quarterbacks diferentes ao longo de uma temporada, não é? Foi a inspiração para o Starting Five da NBA. Esta temporada foi o Joe Flacco, Uhum. que faz parte dos Bengals, não é? Nesta altura é o substituto do Joe Burrow, né? Que tinha O meu sido quarterback, quando comecei a ver a NFL, eu torcia pelos Baltimore Ravens, Super Bowl champion Joe Flacco, se faz favor. Joe Flacco, assim, que tem já 41 ou 42 anos, que é um Uhum, tipo enorme, mas tipo um gigante calmo, não é? Um bom uhum. gigante, parece um bocado essa vibe dele. Depois vi dois miúdos novos, um dos Washington Commanders, que é o. Agora não me lembro do nome dele, mas já, Jaden já te vou Daniels. dizer. Jaden Daniels e o Cam Ward, que é Uhum. dos Minnesota Titans, acho que é assim. Não, o Cam Ward é Não, dos não é Vikings, Minnesota Titans, é Tennessee Titans, desculpa. Tennessee Titans. E depois, tanto era esse, o Cam Ward, o Joe Flacco, o Jaden Daniels e falta-me um. E era o tipo dos.
era um gajo que era um bocadinho problemático, que é o quarterback da equipa, aquela equipa em que o Tom Brady acabou a carreira, Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. O senhor Baker Mayfield. Baker Mayfield, sim, que é uma pequena personagem, que eu É, gosto aconselho muito, que eu gosto muito. aconselho a acompanhar, é uma ótima personagem para uma série. É Porque uma carreira universitária icónica. completamente. E eu acho que esses gajos, tipo, são máquinas, tipo, eu acho inacreditável a memória que estes tipos têm Uhum. para poder jogar É su e é surreal. a velocidade com que eles operam, porque um gajo quando está a ver, o jogo, estás a ver de cima, né, e os Uhum. gajos estão à altura do Os outros campo todos. e tem tipo 10 gajos a quererem matá-los, estás a ver? Tipo, aquele momento. Então eu acho isso fascinante, estás a ver? E até as conversas que eles vão tendo com os gajos das outras equipas, quando eles os placam e não Uhum. sei o quê, tipo, acho isso bué, bué engraçado e recomendo. Portanto, vejam a NFL na DAZN. São bichos, os quarterbacks são bichos diferentes mesmo, Yeah, tem que estar ali qualquer coisa desregulada lá dentro, não é bem sim. desregulada, é uma é lá está, esse pode tem mesmo que ser diferente e os intangíveis contam muito, como o Tom Brady atesta que não foi um tipo buscado em número 1 do draft, simplesmente tornou-se no melhor. Porque Esse puto, tem esse alguma coisa que puto, não o se Cam explica. Ward, o Cam Ward tinha sido a escolha número um. O gajo partiu 15 tablets ok, ao longo da temporada. Tipo, quando tipo, aquilo corria-lhe mal, o gajo partia os tablets todos. Mas sim, é fixe de ver e é fixe de ver até o background dessa malta e não sei o quê. É engraçado Sim, com o John Madden, a NFL tem uma influência muito grande na maneira como se faz, e se transmite e se produz desporto nos Estados Unidos. Portanto, as transmissões da NBA que tanto gostamos e muitas das maneiras do desporto ser um entretenimento, tudo isso tem a ver com a NFL e quem quiser ver coisas mais clássicas, a NFL Films é uma coisa que existe há muitos anos e tem documentários e peças de mídia verdadeiramente espantosas, yeah, muito fixe. Portanto, vejam a NFL na mesmo antes DAZN. destas vagas dos streamers. Yeah. Vejam a NFL do DAZN e se quiserem apostar nisto ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Chegamos ao top 4 piores contratos da NBA e eu trago um clássico que percebo, é o último contrato de 2 anos que eu vou trazer, mas vou ter Portanto, de trazer o Paul não George. não te importas de pagar muita gente. Não, importa-me, os 3 gajos a seguir importa-me bastante. Mas trago o nosso puto Paul George. 2 anos, 111 milhões. Ahm, Duro, duro. Sinto que podia trocá-lo pelo AD aqui também, Uhum. mas vou pôr o Paul George. Algum ressentimento também, não vou mentir. Sim, Não vou sim, mentir. não sei se preferia pagar 110 ao Paulo Jorge durante 2 ou 160 ao Jaylen Brown durante 3, mas pronto, é uma conversa que podemos ter, Podemos ter falámos disso. agora. O Brad Stevens claramente soube o que é que preferiu. Epá, o Paulo Jorge são 2 anos e o Paulo Jorge joga e quando joga até teve um ano aceitável. O Paul Acho George, que espera aí, o Paul George joga. Espera aí, puto. Espera o ano aí. passado jogou. O ano passado quantos jogos é que o Paulo Jorge Tirando, fez? tirando os 25 jogos que esteve suspenso por fumar ganzas. Pronto, isso alegadamente, não sabemos bem o que é que foi, sabemos que Alegadamente, sim, alegadamente. é Ou uma para estar substância a fresquinho. vencer, é um Ou para grande estar fresquinho podcast para os até. playoffs. É, epá, eu achava que ele tinha feito mais jogos, só fez 37. Putz, putz, este gajo está louco. 111 milhões de 2 anos, o gajo não vai fazer 50 jogos, puto. Portanto, o Paulo Jorge nos 2 anos de Filadélfia fez quase uma época, fez 78 jogos em 2 anos. É, louco. Está louco, puto. Está louco. Não, não. Tudo bem, Sim, respeito, mas não. tenho alguma dificuldade em dar estes piores contratos a 2 anos. Olhei para ele, obviamente que olhei para ele, mas é mais um ano e isto pode acabar, porque o último ano é uma player option, ele vai receber 60 milhões ou 50 e muitos milhões no ano da player option e provavelmente troca esses 50 por 3 de 30 e a coisa muda assim tanto. Eu se fosse GM, há contratos que me preocupam mais do que os próximos dois do Paul George, apesar de ser um jogador extremamente overpaid, isso não há dúvida nenhuma. Se tivéssemos a olhar para as coisas a um ano, a dizer quem é que tem o pior contrato para a produção que vai ter em 2026, 2027, Paul George aparecia mais acima, assim, era mais uma das menções honrosas que eu não tenho. Quem é o teu quarto, então? Qual o meu espanto ao ter Joel Embiid em quarto, porque eu acho que é Tens Joel contratos Embiid em quarto! yeah, Eu tenho, yeah. pronto, eu vou já revelar, eu tenho Joel Embiid em primeiro, né? Tenho Joel Embiid em primeiro.
Sim. 3 anos, 188 milhões. 3 anos. Pá, é muito, É o é chamado muito, muito, Dona Anabela, é muito, é muito. é muito. É mais de 7,5. Mais de 7,5. Os 4 que faltam são contratos que eu verdadeiramente detesto e a maneira de desempatar isto e os outros jogadores são alguns são All-Stars e têm uma produção bastante acima da do Joel Embiid, mas o Embiid, para além de ter aquela cláusula de que eu não tenho, mas podes-te agarrar aos 10, 15% de esperança que ainda aparece ali um antigo MVP a espaço durante a duração do contrato, epá, são 2 mais um e está em Filadélfia e ele é um ícone do franchise e pode ser que a coisa até dê certo. Não vai dar, é um dos piores contratos da NBA. Eu estou a pô-lo em quarto e se calhar até o devia ter mais acima, porque os jogadores a seguir que vão aparecer são melhores, mas eu acho que o que vem a seguir também não é muito famoso. Não sei o que podemos dizer mais sobre o Embiid. Ontem Olha, apareceu uma tu estás de ontem acordo apareceu com a uma minha teoria de que o Embiid devíamos assistir a uma Waltonização do Joel Embiid, ou seja, sim, claro. que o Joel Embiid devia fazer como Bill Walton fez nos anos em que foi para os Celtics, em que era Hum, tipo sexto homem, já não tinha joelhos, né? Mas uhum, era tipo sexto homem e ganhou o sexto homem do ano, ganhou. Um gajo que foi uhum, MVP, exatamente igual ao uhum. Embiid, talentoso como o Embiid, consegue passar a bola, conseguia um dos jogadores mais importantes até do campeonato universitário da história. Mas yeah, eu acho que essa devia ser. Protagonista do Breaks of the Game, o melhor livro de basquetebol de sempre. Yeah, yeah. Portanto, sim. Então quer dizer que eh, para a frente faltam 3 contratos, né? Tu tens um gajo que eu não tenho. É Tens possível. um gajo nos teus piores que eu não tenho. Eh, yeah. Epá, sobre o Embiid, apareceu ontem a fotografia dele, parece estar em forma, mas estas fotografias da off-season é como os amores de verão, não é? Isto enterra-se na areia e depois em outubro logo se vê como é que está. Ele de facto parece magrinho, mas eu nunca me esqueço daquela peça que apareceu em ESPN, uma grande peça sobre o Embiid, muito bem escrita. Tenho pena de não me lembrar do nome do Ah, autor, sim, eu não sei. era não era um dos contributores, um dos contribuintes habituais da ESPN, foi uma peça comprada. E, e a peça está espetacular porque não tenta, não demoniza o Embiid, nem faz dele um anjo, fala mesmo dos anos do process e os pontos altos e baixos da carreira dele. E uma das passagens mais marcantes é o Batum, que também é um veterano, que também está com os joelhos feitos em papa, que também. Dotum Akintoye Ok, é pronto. o nome dele. Eu sabia que era o Dotum nome. Akintoye. E é um staff writer nesta altura Já é? da ESPN. Sim. Ok, ok. É uma Joel excelente. Embiid sees you é o nome do artigo. Vão ler, são 20 minutos ou meia hora de leitura, não é a vossa peça habitual da ESPN, é uma feature, está espetacular mesmo. E, e uma passagem muito forte é do Nicolas Batum, que também deve ser um dos jogadores que menos consegue saltar na NBA de hoje em dia, também sabe o que é que os quilómetros das pernas fazem. E ele diz que eu sento-me ao lado do balneário, sento-me ao lado dele no balneário, olho para os joelhos dele e eu às vezes não sei como é que ele consegue andar. E pronto, e é desse jogador que estamos a falar a receber 60 milhões durante os próximos 3 anos. Infelizmente isto a NBA é um jogo de números, toda a gente tem um orçamento para se orientar e 70 milhões são 35% do cap, ou assim, portanto mais de um terço alocado a um tipo que nós não sabemos se vai ter a oportunidade de contribuir, portanto facilmente pode ser o número um como tu o tinhas, não tenho nada Yeah, contra isso. eu tenho o número um. No terceiro lugar, tenho De'Aaron Fox. Devia ter posto o Fox. Devia No ter posto terceiro o lugar, Fox. tenho De'Aaron Fox. Eu pensei um bocadinho nisto. Eu acho que se calhar foi o único contrato onde eu olhei até muito para o contexto, porque eu normalmente estava a olhar aqui um bocado para o valor no abstrato, ou seja, tipo, este gajo vai receber este dinheiro. Pá, só que o Fox são 222 milhões por 4 anos, são 55 ou 56 milhões por ano, é de média. Deve ir a subir, né? Estou a assumir. Sim, sim, Vai porque subir. são 49, Deve 49,5 acabar nos este 60, né? este ano, vai acabar em 61 em 2029, 2030, portanto uma média de 30, 31% do cap durante Yeah. 4 anos, todos garantidos. E, e eu olhei para isto, não só pelo valor, que é grande, mas um bocado pelo contexto onde ele está. E eu acho que isto para os Spurs é completamente arrasador e não ajudou. Quando digo arrasador, é neste sentido que é como ele não produz, à medida que o tempo passa, o contrato vai sendo cada vez mais difícil de trocar. Mais difícil de trocar. E nesta altura, quer dizer, vai sendo mais difícil de trocar.
Daqui a 2 anos, se calhar é mais fácil, né? Mas Hum, nesta altura, em que se calhar eles até poderiam prescindir dele, não é um contrato trocável, estás a ver? Não é? uhum. Tenho algumas dúvidas, só se fosse pelo gajo que eu tenho em segundo, que trocaria, que trocariam. Acho Porque. que sim. Diz isto. Não, não, porque acho que é um contexto difícil para o Fox. Ele claramente, os playoffs não lhe correram bem, é verdade, estava lesionado, mas não lhe correram bem. Vai haver muita pressão Uhum. para interna e externa para o Dylan Harper jogar. Isso pode causar problemas também no treinador, que de repente tem de decidir se vai pôr, e eu acho que nunca vai pôr, não é? Um jogador como o De'Aaron Fox no banco, né? Que vai receber 60 milhões, portanto, se calhar vai ter de jogar com os três ao mesmo tempo. Se jogar com os três ao mesmo tempo, isso depois também pode ser, pode ser eventualmente problemático para a forma como a equipa está organizada, porque vai ter de tirar alguém, não é? E portanto, eu acho que é uma os Spurs estão presos a isto, pá. Estão presos a isto, pelo menos nos próximos 2 anos. Eu sinto que estão presos a isto. E é muito dinheiro. É muito dinheiro por um tipo em que eles não conseguem confiar nos playoffs e eles são uma equipa que quer ganhar um campeonato. Portanto, Sim. Acho que estás demasiado no extremo negativo do De'Aaron estou, Fox. claro que estou, claro que estou, claro que estou, claro que estou. Eu não sei se ouvi bem e gostava de falar contigo. Hum, por falar em viés de recência, tu draftaste o Jalen Brunson acima do Luka, foi isso? Eu já percebi que isso tem causado alguma celeuma, mas eu tenho ideia de me ter explicado. Eu Eh, eh, expliquei-me. senador, isto é uma resposta de sim ou não? Isto parece aquelas comissões inquéritos dos Estados Unidos. Draftei por uma razão só. Draftei por uma razão. Sim ou não? Sim, sim, já disse que sim. Ok, ok. Já disse que sim, tu queres que eu te diga o quê? Draftei, não, não, eu gosto mais do Luka do que do Jalen Brunson, mas no draft pulo primeiro, sim. Ok. Mas Eu que... deixei 2 vezes o silêncio instalar só para ver quão desconfortável ficava até tu teres de rir de ti próprio. E ainda bem que resultou. Não, mas eu dei a minha justificação na altura. Eu não achei que isso fosse causar tanta celeuma, estás a ver? Não. Não, Putz, há um tipo que agora não me lembro, comentou acho que foi no YouTube, que disse assim: ouço o vosso podcast desde que faziam lives no Facebook e esta foi a primeira vez na história que desliguei a meio. portanto, é o tipo de trabalho que estás a fazer por nós, estás a perceber? Eu peço, Tipo, eu peço imensa desculpa. Isto foi um exercício criativo, não nós tem esse somos peso todo. muito Não tem criativos, esse eu peso diria, todo, não tem esse peso todo. porque acho que, bons takes, maus takes, boas previsões, más previsões, mas acho que sempre nos pautamos por, não ser a CMTV do basquetebol português. Ai, não, Nós não mas, fazemos isso pelos cliques, estás a ver? Essa mas aí eu é um justifiquei, rage bait absurdo. eu justifiquei depois. Tenho a minha justificação, tem a ver com ganhar e tem a ver com quem é que eu acho que se tivesse apostado daqui até ao fim da carreira vai ganhar outra vez, tipo, tem a ver com essas coisas só. E eu infelizmente, eh, tenho algum receio pelo Luca. Agora, é óbvio que ele, eh, sozinho, é o mais talentoso até o punha à frente do Shea, estás a ver? Uhum. Nesse caso, que não foi o que aconteceu. Por isso, Acho ou que seja, se fosse só pelo skill, não é? Se fosse só pelo skill, porque é que não punhas o Luca à frente do Shea? Punhas. O Ricardo depois, acho eu, se não me engano. acho que é o teu lobby pela supremacia canhota que está Também pode completamente ser, também pode ser, também pode ser. Está completamente fora de descontrolado, controle. está E se descontrolado. se na comparação com o Luca falamos do Brunson e depois do Shea, vou falar um bocadinho da estrada da beira e da beira da estrada. Não, não é isso, puto. Opa, está bem, mas não é isso que eu estou a fazer, mas pronto. Não, mas pronto, estava a falar disto, tu vieste de referência por causa do De'Aaron Fox. Quantos jogos fez o De'Aaron Fox na fase regular? Sabes? Porque 70, parece também associado esta ideia de que ele falhou muito, mas porque ele não jogou no ano em que foi trocado porque estava magoado. Ele jogou 72 jogos. Quais é que 70, foram sim. as médias dele? Não, eu sei que ele não jogou mal. Deve ter feito para aí 23 pontos, para aí, Não, calma, não. Fez 19. O máximo de 19. carreira dele são 26 num dos anos dos Kings. Fez 19 pontos, 6 assistências, 4 ressaltos, com 1.2 roubos de bola e foi All-Star. E portanto, não para, este contrato vai levá-lo até dos 28 aos 32 anos. Portanto, é um jogador que está com 30% do cap. É overpaid, obviamente. Há a questão de Ilan Harper, obviamente. Mas não é um contrato. Aí, o que é que vais fazer a este gajo? Para já, vai jogar e esperar que ele seja melhor. Porque já mostrou
pode ser melhor e ele não desaprendeu aos 28 anos. Portanto, provavelmente está a aprender a jogar com o Wemby, que eu concordo que não devia ser assim tão difícil, preocupa-me um bocadinho até ficar só no segundo ano, ter melhor química na ligação com o Alley-oop e já conseguir jogar melhor com o Wemby do que o Fox conseguiu, e provavelmente o Dylan Harper também consegue já jogar melhor. É alguém que, lá está, mais um jogador clutch que quis claramente ir para os Spurs, e os Spurs, por saberem que tinham de trocar por uma estrela, porque provavelmente não conseguiam ir buscar a free agents e depois os contratos vão começar a aparecer, sentiram-se pressionados a trocar por um base All-Star. Na altura falava-se, será que era o Lamelo, será que era o Darius Garland, acabou por ser o De'Aaron Fox. Idealmente seria um melhor defensor, idealmente teria melhor lançamento exterior, isso ajudava muito nesta equipa. Não é esse gajo. Agora também não é um jogador que me pareceu completamente perdido nas finais. É estranho como é que um jogador que é um veterano, tem 28 anos e ganhou o Clutch, a edição inaugural, o segundo ano do Clutch Player of the Year, pareceu tão fora de pé. Ele falhou jogos na post-season por causa de uma lesão no tornozelo, portanto eu vou escolher acreditar que ele claramente não estava a 100%, porque, especialmente contra o Standard, eu ainda vi uma equipa muito mais organizada com ele em campo. Quando ele não estava, foram aqueles Sim, jogos que o Kessel fez 10 turnovers no jogo, 8 turnovers no outro, ganharam um jogo, perderam o outro, mas pareceram sempre mais encontrados e identificados com um plano de jogo vencedor que quando tinha o De'Aaron Fox em campo. E depois eles têm muitas picks e, portanto, se quiserem trocar o De'Aaron Fox, não parece uma coisa perfeitamente introcável. É óbvio que o contrato dele hoje não soa ótimo. Falar em 220 milhões na NBA de hoje em dia, enfim, o que é que são 220 milhões? Temos que falar disso, são 30% do cap, e isto assim, é especialmente importante porque ele estava elegível para o Supermax de veterano, que são os 30%, e escolheu recebê-lo, quando podia ter escolhido só. Não é. O Supermax era 35%. Bem, escolheu receber o max de 30%, e o Embanyama escolheu abdicar de receber o max de 30%, escolheu receber só de 25%. Portanto, mesmo que o número absoluto a coisa vai ficar ela por ela, o Embanyama no próximo ano vai receber praticamente o mesmo que o Fox, o Embanyama vai receber tipo 47 ou 48 e o Fox 53. Epá, a partir do momento em que o Embi está a dizer para isto ser vencedor, temos todos que ter juízo e não pedir o máximo dos máximos dos máximos que pudermos, e ele quase está a mandar a mensagem ao Kessel e ao Harper quando chegar a vez dele. No ano antes dele, o seu base escolheu ter a bag máxima e em percentagem do cap escolher mais do que o próprio Embanyama, e isso não é bacana até em termos de mensagem, não fica bem, vai ser estranho uma equipa liderada pelo Embi num contrato máximo de 25% haver um tipo que recebe mais, quando claramente não vai sim, produzir mais. E sim. se o Embi está a dizer, se o Embi sabe que é o gorilão da bola azul da equipa, está a dizer que não quer a bag máxima, quando olha para a folha salarial, haver um gajo cá em cima dele, vai parecer sempre um contrato pior do que aquele que é. Mas pronto, tu não o tens na lista. Portanto, eu gostei do raciocínio que tu fizeste, que foi tipo, devia ter posto o Fox e depois tipo, não, fiz bem. O que é que tens em terceiro? Trae Young, é o teu É o meu segundo? segundo. É o meu É o segundo, teu sim. segundo. É o meu Eu sabia que segundo. não ias resistir. Puto, Ah, não ia resistir, nem tu resististe. Nem tu resististe. não tem muito como combater isto. Diz, João, Trae força. Young, 4 anos, 213, 213 milhões, Portanto, menos 10 que o Fox, e o menos Fox, 10 que o Fox. o Fox são 4 garantidos, o Trae Young são 3 mais 1, a última é a opção. Ah, é difícil de compreender pelo rendimento. Ah, mas pronto, pus em segundo. Podia ter trocado o Trent com o Fox, estou a pensar agora aqui. Podia, é menos dinheiro, apesar de tudo. E eu não sei, tipo, por acaso tenho alguma curiosidade em perceber, em termos de fiabilidade nos playoffs, com quem é que eu gostava de ir mais a jogo, até se fosse os Spurs, que preferia com o Trae Young ou com o Fox. Mas pronto, mas acho que estou a ser ingrato com o Fox. Acho que a imagem que ele deixou está a perturbar a minha cena, apesar dele nunca ter sido, ou seja, é óbvio que ele é um. Eu acho que ele tem um problema de percepção pública, o Fox, que é. Pá, ele parece que não ferve, meu. E isso às vezes é difícil de compreender para quem está de fora, estás a ver? Uhum. E o Trey, apesar de tudo, tem muito mais coração, ainda que depois às vezes não tenha o resto das coisas. Portanto, eu acho que ele vai sempre ser um gajo divertido de ver, de ouvir, de reclamar. Epá, mas não por 213 milhões por 4 anos. Por 4 anos. Isso acho que é complicado.
Acho que é complicado. Sim, o contrato do Trae é especialmente mau porque foi claramente uma promessa quando os Wizards trocaram por ele, que tinham isto alinhado, tinham o mínimo. Ele não recebeu o máximo que podia. Ele este ano vai receber o máximo que pode, que são 30%, mas depois não tem os aumentos sucessivos. Ele até, em percentagem do cap, ele este ano recebe 30%, mas põe é 29%, depois volta a subir para 30%. Portanto, são os menos 10 milhões que o Fox, apesar de neste ano vão receber exatamente o mesmo, que é 30% do cap. É o ano mais novo, portanto, isto vai pagá-lo dos 28 aos 31 anos, enquanto o Fox é dos 29 aos 32. E, e nós já vimos altos no Trae Young, muito altos, especialmente na fase regular, nos playoffs. Há dúvidas legítimas, apesar de ter liderado aqueles Hawks num ano esquisito, é verdade. Há uma final de conferência numa viagem aos playoffs, claramente foi mais barulho do que sinal, porque não conseguiu voltar a uma segunda ronda sequer, portanto não foi um ato isolado quando aqueles Sixers se crasharam com o Ben Simmons. Um, e, e os Wizards não estavam a competir contra ninguém por este contrato, portanto, se eles tivessem dito ao Fox, olha, isto não vão ser 210, vão ser 150, provavelmente tinham sido os 150, porque o Fox tinha que o Trae Young tinha que se agarrar a Trae Young, algum yeah. dinheiro e não havia nada a quem dar. Agora, o melhor Trae Young, um dos melhores distribuidores do campeonato, um jogador, talvez, desde que entrou na NBA, ele, por alguma ordem, ele, o Luka e o Jokic são os três jogadores com mais assistências, isso quer dizer alguma coisa. O Trae Young também nunca esteve rodeado do maior talento. E depois outra coisa no Trae Young, que foi a subida que os Hawks tiveram quando ele saiu. Portanto, Pois, yeah, equipa, isso é que não u- ajudou. uma equipa trocou o Trae Young pelo CJ McCollum e começou a ganhar. Yeah. Começou a ser uma das melhores histórias da segunda parte da fase regular. Portanto, o Trae Young ser um jogador de números vazios, entre aspas, e de não ser um jogador vencedor, essa narrativa ganhou alguma força. E, portanto, ele está a entrar é um contrato que atravessa o absoluto prime da carreira dele. E ele tem a oportunidade de fazer com que isto não pareça assim tão mal, porque o Trae Young de 30 pontos e 10 assistências, que não está assim tão longe no horizonte, é um jogador que, pronto, pode não ser 30% do cap, mas podem ser 25 facilmente, e pode ser alguém muito importante para desenvolver o Sarro, o Dibanza e aquela rapaziada toda que os Wizards têm. Portanto, isto tem condições para melhorar, mas essencialmente ter o Trae Young tão alto é um, um castigo àquilo que os Wizards fizeram, porque foi dar voluntariamente um tiro no pé, porque não precisavam ter dado tanto dinheiro ao gajo. Yeah. Sobra o teu primeiro, putz, que eu não tenho aqui. Vais meter o Jalen Brown. É o primeiro. Ainda me faltam dois, o Django era o meu terceiro. Ah, o Trang era o teu terceiro. Já. Ah, então falta-te o teu segundo e o primeiro. O meu segundo é o senhor Devin Booker. Ah, aí, Devin não Booker. estava à espera dessa. Pois, Não o estava à Devin espera Booker. dessa. O Devin Booker é um jogador que não Andei a sei, ver, mas não senti que não tivesse rendimento. baixou bastante este ano. Não sei se pode ser o alfa numa equipa, e os Suns, sem precisarem, no ano passado acrescentaram a um jogador que tinha 3 anos de contrato, deram-lhe logo mais 2, porque este gajo é o nosso franchise player. Portanto, o Devin Booker tem, neste momento, 250 milhões a receber nos próximos 4 anos. Ele tem 57 este ano, 61 no próximo, e depois estimados ainda são 64 e 69. 70 milhões de biscas em 2029, 2030 ao Devin Booker quando ele tiver 33 anos. Eu percebo, eu acho que estou a tentar lembrar-me do meu racional. Acho que o meu racional foi, ainda assim, se eu fosse os Wizards ou os Spurs, preferia ter o Devin Booker Eu não, a esse valor a ter o Fox ou o Trae Young. nem pensar. São dois jogadores que vão atravessar o prime dele por menos 10 a 15 milhões por ano. Não há hipótese nenhuma. Mas rendimento eu acho que ele dá mais. Dá? Olha o Devin Booker com o Embi, puto, nos playoffs, puto. Olha se o Devin Booker tem jogado com o Embi nos playoffs. Se calhar estávamos aqui a. Não estávamos, olha, se calhar o Jalen Brunson não tinha ficado em segundo daquele draft. Não sei o que tenho de dizer do Devin Booker. Acho que, apesar dos números crus não terem sofrido assim tanto, a verdade é que ele estava com o KD e com o Bradley Beal e depois deixou de estar, portanto esperava-se alguma referência, e acho que, lá está, os números estiveram lá, mas é um jogador que eu começo a duvidar que possa ser o alfa, a primeira opção ofensiva Sim, de uma equipa que sim. possa ganhar jogos, ou está no limite nisso, mas são 35% do cap agora até aos 33 anos, e por isso é um jogador que eu antevejo
na duração deste contrato vai cair bastante, epá, 35% é muito, é muito. Não queria nada com este contrato do Devin Booker mesmo. Ok. É justo, é justo, é justo. Lá está, o Embiid devia estar acima dele, pula em quarto, porque eu detesto mesmo estes três que estão aqui à frente. O do Embiid é pior que o do Trae Young, devia ter acima. Agora este Devin Booker tem mais um ano, é mais dinheiro, até aos 33 anos. A verdade é que é possível que o Embiid nos 3 anos não contribua absolutamente nada e o Devin Booker vai contribuir, isso é verdade, mas é um contrato que eu olho para este contrato e digo logo, a equipa não sai safar. Não vai em tempos bons para os Suns porque não conseguir construir à volta de um gajo que vai receber 70 milhões daqui em 2030, desculpem. E ninguém vai querer isto. Certo, percebo. Então quem é que é o teu primeiro? Agora estou muito curioso. Foi assinado este verão, a extensão do contrato. É o Sr. Donovan Mitchell. Ah, yeah. Percebo, 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 percebo. Também andei aí, também andei aí. O Sr. Andei Donovan aí. Mitchell que produz bastante e é um dos 15 ou 20 melhores jogadores da NBA quando joga, portanto isto não é por uma questão de produção presente, agarrou-se já à bag e portanto, Gosto quando o Lucas começa a teclar para tentar só, tentar só chegar ao valor, chegar ao sim, valor. só para nos situarmos no tempo, portanto o Donovan Mitchell este era ele tinha este ano de contrato e mais um como o próximo era uma player option, portanto podia ser um jogador livre no verão de 2027, abdicou dessa player option para para assinar para o máximo que podia, portanto assinou, meteu mais 4 anos no contrato, eh, Supermax, portanto ele para o ano, vai receber 35% do cap e por isso quando te perguntarem porque é que há equipas bem geridas como os Spurs e equipas mal geridas como os Cavs, é porque para o ano o Wembanyama vai receber 25% do cap, que vão ser 45 milhões ou 44 milhões ou o que é que seja. O Donovan Mitchell vai receber 35, vai receber mais 10% do cap, vai receber 61 milhões no próximo ano. E portanto o que estamos a ver, o Donovan Mitchell neste momento tem 5 anos e 322 milhões de dólares a receber. Nos próximos 5 anos, o Donovan Mitchell vai receber uma média de 64 milhões. O último ano do contrato do Donovan Mitchell, em 2030, 2031, é uma player option aos 34 anos por 75 milhões de dólares, 37,5% do cap. Não sei o Estás que é com que. dificuldade em aceitar. Estás com dificuldade em aceitar. Acho que a história, acho que a história da NBA não é particularmente difícil de perceber. E isto pode não ser tão verdade numa era de paridade tão grande, em que de facto um super Jalen Brunson e um grande conjunto de NBA de jogadores apanharam o ritmo certo na altura certa e revelaram ser a melhor equipa do campeonato, mas a história da NBA diz que tens de ter um dos 7 ou 8 melhores jogadores do É campeonato verdade, no máximo. o que ele fez foi raro, sim. O que os É, Knicks tens, fizeram não foi só ele. te- tens de ter um dos 6 ou 7 melhores jogadores do campeonato para seres campeão. E do outro lado estava um deles, que era o Wembanyama. Portanto, para lá chegares precisas ter um dos melhores. E o Donovan Mitchell, que tem 30, portanto está neste momento no seu prime, e é um jogador que, se quiser ser simpático, é um jogador que está entre o 15º lugar de melhores jogadores do campeonato. Pá, pões em oitavo ou nono num dia bom, não está nessa elite. E eu duvido que alguma vez vai estar. E em runs recentes nos playoffs não se tem safado assim tão bem. E é o que é. E agora vão pagar 300 pelo privilégio de ter Donovan Mitchell na equipa, vão pagar 322 milhões de dólares. Estás à espera do próximo contrato do Jalen Brown para o pôr nesta lista, né? Sim, Estava mesmo sim, confiante que isso podia sim. acontecer. Mas é possível que até que se o Jokic para o ano tiver a bag máxima, os 5 anos e quase 400 milhões, ele venha parar esta lista, porque isso vai parar quase aos 37 anos dele a receber 80 milhões quase no fim disso, onde E ele vai estar a pensar muito mais em cavalos do que em basquete. Jokic nos piores contratos da NBA é Não duríssimo. sei, não sei, não sei. Não sei, vamos ver o que é que ele vai fazer, vamos ver o que é que a produção dele, porque é um jogo que pode envelhecer muito bem. Nós sempre achamos que o Jokic não era um jogador que não era um jogador que não ia envelhecer assim tão mal, mas vamos ter de procurar. Yeah. Puto, estamos despachados, então. Enquanto a tua filha também já veio aí dar os bons dias, nós temos de ir embora, né? Foi isso mesmo. Portanto, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscrever o nosso. Não me seguirem na rua porque eu pus o Jalen Brunson à frente do Luka Doncic. Subscrever o nosso canal de YouTube, subscrever a DAZN para verem a NFL e a Premier League que vai ficar por lá pelo menos mais uns anos.
e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til. Não há til nos URLs, vocês já sabem isso, né? Não é preciso estar sempre a dizer. Lucas, aquele abraço e até à próxima. 1h24. Quase que foi Já nos rápido. lixou aqui um bocado os planos a seguir. É verdade, é verdade. Um grande abraço para ti, obrigado por seres quem és e aquilo que tu és, João Diniz, és um tipo que está a precisar de sentir o sotavento algarvio no cabelo. Para ver se estes ares levam alguma da parvoíce.